Para proferir sobre o tema, convidamos o professor doutor Bruno Bogaz Arpelão. Ele é graduado em Ciência da Computação pela UEL e doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Computação da UEL. Seja bem-vindo, professor Bruno. Bom, boa noite para todo mundo, né? Primeiramente. Todo mundo me ouve bem, né? Tranquilo? Eu não tenho muito ali do microfone, tá? Então, em alguns momentos, talvez vocês percebam alguma dificuldade. Bom, queria primeiramente, né, agradecer o convite e a oportunidade para fazer a palestra hoje para vocês aqui. É um prazer estar na Unicil, participando da Semana Tecnológica de vocês. E hoje o assunto, então, é o Security Analytics, como a análise de dados pode melhorar aí a segurança de redes. Essa é a agenda da minha palestra, tá? A gente vai começar aqui. Eu ia falar um pouquinho sobre mim, acho que não é necessário, já foi apresentado. Vou falar um pouco sobre o grupo de pesquisa, mas de maneira bem breve. Depois a motivação do assunto, da análise de segurança. Um pouco sobre o que é Analytics, que é uma área que não está ligada necessariamente à segurança de redes, tá? Uma área mais genérica. Depois dessa introdução ao que é Analytics, eu vou trabalhar na parte de Security Analytics, o Analytics aplicado à segurança. Falando, por que nós utilizamos isso, quais são os métodos, quais são os dados que normalmente nós analisamos, né? A gente vai falar muito de dado hoje. A principal matéria-prima, quando a gente fala sobre Security Analytics, são dados que a gente coleta da rede, dados que a gente coleta de logs, tá? Tudo isso para apoiar aí um monitoramento efetivo das redes de computadores. Depois eu vou apresentar para vocês um trabalho que nós desenvolvemos no grupo de pesquisa, do qual somos coordenadores. É um trabalho de um aluno de mestrado que defendeu esse ano, que foi o orientador dele. Então darei alguns detalhes sobre esse trabalho e, por fim, aí, as considerações finais e alguns comentários para depois abrir para as perguntas de vocês. Pulando aqui então, né, já foi apresentado, devidamente apresentado, né, falar um pouco do grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa hoje na UEL, que é o Security Management and Quantification, tá? Eu coordeno esse grupo junto com o professor da Federal de Uberlândia, que é o professor Rodrigo Miani. Nós temos algumas cooperações com o professor Michel Fouquier, da Universidade de Maryland. Ele foi orientador do professor Rodrigo lá da Federal de Uberlândia, então nós temos uma parceria de alguns anos já. E também outro que me apoia bastante é o professor Silvio Barbon, da Universidade Estadual de Londrina. Trabalha junto comigo ali na UEL, a gente tem alguns trabalhos em parceria também. E hoje, atualmente, nós temos alguns alunos de graduação, principalmente os alunos de graduação em Ciência da Computação da UEL, e alguns alunos de mestrado também, que nós temos um curso de mestrado em Ciência da Computação lá na UEL. Nas áreas de pesquisa que nós trabalhamos em nosso grupo, né, tem essa parte que eu apresentarei para vocês hoje, a questão de análise de dados direcionada à segurança de computadores, segurança da informação, detecção e prevenção de intrusão. Então toda a parte de detecção de ataques, a gente tem tentado agora focar um pouco mais. Tem um aluno fazendo um trabalho de detecção de botnets em dispositivos móveis, ele concluiu o trabalho até o final do ano, um trabalho de conclusão de curso. Nós temos também aí um outro trabalho em desenvolvimento que está no início, que é a detecção de intrusão para a internet das coisas. Tá, uma área hoje bem promissora e bem complicada, porque nós temos uma série de novidades nessa área e a parte de segurança ainda não está bem madura. Essa parte de métricas e indicadores de segurança e a parte de quantificação de segurança, ela é mais uma parte do professor Rodrigo, que é meu companheiro lá no grupo de pesquisa. Não vou entrar muito nos detalhes para não me alongar muito, mas basicamente ela diz respeito a como nós podemos medir segurança em um ambiente de tecnologia da informação. Tá? A gente costuma brincar o seguinte: se eu quero saber se um país é bom ou se ele é ruim, em termos de desenvolvimento humano, eu olho o IDH. Se eu quero saber a economia dele como está, eu acompanho o PIB ao longo de alguns anos. Se eu quiser saber a segurança de uma empresa, o que eu meço, o que eu observo, como que eu acompanho se a minha segurança está pior ou melhor.
essa é uma área também na qual a gente trabalha dentro do grupo de pesquisa. Falando aqui bem rapidamente do departamento onde eu trabalho lá, nós temos um bacharelado em ciência da computação já há 25 anos, é um curso de 4 anos integral, acho que vocês conhecem também, né? Um curso normal, tradicional aqui na cidade como o de vocês. E o mestrado em ciência da computação, ele foi fundado há 8 anos, nós estamos hoje com a marca de 58 dissertações de mestrado defendidas, ok? Temos diversas áreas de pesquisa, nós temos ali a área de rede, uma área na qual eu trabalho, tem outros professores que trabalham com redes, temos a área de segurança, de inteligência computacional, parte de reconhecimento de padrões, gerenciamento de serviços de TI, ou seja, temos várias áreas de pesquisa ali no mestrado, e fica aí um convite para vocês conhecerem um pouco melhor, vocês, a grande parte aqui deve ser aluno de graduação em ciência da computação aqui na Unifil, e fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais do mestrado e pensarem nessa alternativa para depois que vocês se formarem, que é uma alternativa interessante, tá? É uma oportunidade que vocês têm de amadurecer talvez um pouco mais depois de formados, se aprofundar em uma área, de avançar os estudos. O mestrado é gratuito, é aqui na cidade, exige uma dedicação muito grande. A maioria das pessoas faz, inclusive, sem trabalhar, tá, com dedicação integral ao mestrado, mas não é obrigatório com dedicação integral. Se você não tiver bolsa, você pode trabalhar, tem uma questão de... depende do orientador, depende do tipo de trabalho, mas é uma boa oportunidade, eu acho que vocês deveriam cogitar isso, procurar saber como funciona. Nós estamos à disposição lá para apresentar o curso para vocês, para quem quiser conhecer um pouco melhor. E aí vou entrar um pouco mais aqui acabar aí a parte de apresentações e introduções e entrar na parte que interessa, que é a parte de segurança. Bom, primeiro ponto, acho que é um ponto que vocês percebem hoje na pele, né? A quantidade de insegurança da informação ele tem aumentado. E esse aumento ele não é simplesmente um aumento ligado a uma questão de atacantes que estão mais cruéis, ou atacantes que têm atacado mais, ou métodos que se sofisticaram. Os métodos se sofisticaram, sim, mas o que a gente percebe hoje é que a internet está muito presente nas nossas vidas, né? Como ela nunca esteve antes. A gente tem aí, a gente fica na internet o dia inteiro no celular, no smartphone, tem esse fenômeno recente agora do Pokémon GO, todas as nossas câmeras que monitoram nossas casas, por exemplo, estão ligadas à internet. Tudo isso faz com que atacar um computador, atacar uma rede se torne cada vez mais interessante para o atacante. Isso faz com que aumente bastante aí a incidência desses incidentes de segurança da informação. E um outro fato é que os ataques estão cada vez mais sofisticados e sim, eles têm causado cada vez mais prejuízo, principalmente às empresas. Tá? Essa é uma realidade dura, uma realidade que a gente tem que começar a enfrentar daqui para frente. Alguns exemplos aí recentes e famosos de incidentes de segurança que nós temos. Um que não é, talvez não seja tão recente assim, né? Quando a gente fala de computação, coisa que passou há mais de 6 meses já não é mais tão recente. Mas é um ataque à Sony Pictures que chamou a atenção de muita gente, porque o motivo dele aparentemente é um pouco banal. Tá? Havia um filme que a Sony estava gravando, um filme muito ruim, por sinal, não sei se alguém assistiu do James Franco, que era um filme sobre a Coreia do Norte, sobre o ditador. O filme é horroroso, tá? Ele mereceu ser atacado por isso. O filme é muito ruim, de fato. Mas parece que o governo da Coreia do Norte não gostou muito do filme e pagou uma equipe de mercenários lá para atacarem a Sony Pictures. Eles fizeram um ataque bem sorrateiro, eles passaram semanas descobrindo como a rede funcionava, conseguiram entrar com um vírus lá, esse worm se espalhou pela rede, causou um estrago tão grande que a Sony passou mais de uma semana trabalhando só na base do papel. Tá? Eles tiveram que desligar todos os sistemas de informação deles, porque o estrago foi tão grande que eles não tinham o que fazer. Entre várias informações que vazaram, estavam salários e contratos de estrelas do cinema como Angelina Jolie, por exemplo, e e-mails bem, como eu diria assim, constrangedores que foram trocados entre pessoas, reclamando tipo, o diretor de cinema falou que a Angelina Jolie era um saco, que não aguentava mais ela, o outro reclamando do outro que não trabalhava direito. Então vazou uma série de informações aí bem sigilosas, né, bem sensíveis sobre a empresa.
Um muito famoso, a espionagem que foi realizada pelo NSA, isso daí está todo mundo careca de saber, o caso do Snowden, aquela questão do... Eles monitoravam vários países, inclusive o Brasil, a Petrobras, né? Nem assim que eles avisarem a gente antes do que estava acontecendo na Petrobras, deixaram correr por um tempão. Eles já sabiam de tudo que acontecia lá e não avisaram a gente. Então houve, né, durante muito tempo, espionagem em vários países, inclusive países aliados aos Estados Unidos, como é o caso da Alemanha e assim por diante. Um caso bem grave. Alguns ataques graves também, mas que talvez não tragam tanta mídia assim, invasão de babá eletrônico. Não sei se alguém já tinha ouvido falar isso aqui, mas babás eletrônicas hoje são praticamente um canivete suíço, tá? Tem Wi-Fi, tem microfone, tem áudio, toca MP3, faz tudo, uma babá eletrônica. E alguns atacantes já descobriram essa vulnerabilidade que existe, então eles invadem a babá eletrônica, aproveitam para filmar o ambiente, para filmar o quarto, para gravar informações, e tem alguns que entram por diversão para assustar. Tem caso de atacante que gritou, então o grito do cara saiu no áudio, assustou a família inteira. Então, uma série de casos, tá? Já não é tão incomum assim como era antigamente. Sistema fechado de monitoramento por câmera é um negócio espetacular também, porque inclusive na Rússia, sempre a Rússia, tá? Ou o Paquistão, ou a Índia, ou o Brasil, tinha um site em que o cara invadiu dezenas ou centenas de sistemas de monitoramento de segurança no mundo e colocou o streaming de todas as câmeras no site dele. Então você queria ver lá uma câmera de monitoramento de algum lugar, você entrava no site do cara e ficava assistindo o que estava acontecendo na casa o dia inteiro e a pessoa não fazia ideia que ela tinha sido invadida. Ok? Isso é um sistema doméstico de monitoramento. E por fim, aqui um último exemplo, que é um exemplo que está na moda hoje, saiu no Fantástico, Jornal Nacional, etc., que é a questão de sequestro de dados, ou ransomware. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é gravíssimo isso, tá? Hoje, o que a gente percebe é que empresas de médio e pequeno porte, que antes não estavam tão dependentes de tecnologia da informação, estão muito dependentes, e os hackers descobriram isso, então eles sequestram os dados, eles criptografam todo o banco de dados da empresa, e manda uma mensagem em inglês normalmente bem porco, falando assim: olha, nós sequestramos seus dados, se você quer a senha para descriptografar isso daí, você tem que pagar X mil dólares para a gente. Normalmente esse pagamento é feito via Bitcoin, tá? Então, é uma outra modalidade bem recente. Enfim, a coisa está feia, tá? A situação está bem complicada aí para quem tem que se defender. E nós temos vários mecanismos de defesa, tá? Muitos, desde políticas de segurança até ferramentas de criptografia. São vários os mecanismos de defesa que nós temos à nossa disposição, mas não são poucos. Só que é uma certeza na vida, tá? Você vai ser atacado em algum momento. Isso não tenha dúvida. Por mais segura que a empresa esteja, por mais bem preparada que ela esteja, por mais que ela tenha boas políticas de segurança, utilize bons algoritmos de criptografia, tenha um bom firewall, etc., a empresa vai ser atacada em algum momento. E aí é a hora que você tem que estar preparado para poder se defender desse ataque e mitigar esse ataque. Opa, acho que eu desliguei. E o que é mais assustador disso ainda é o seguinte, tá? A gente tem certeza que nós vamos ser atacados e hoje nós sabemos que os ataques não têm sido descobertos. Essa estatística aqui ela é de 2015, é uma consultoria bem importante, e ela mostra que apenas 31% das vítimas de ataques descobriram por conta própria que estavam sendo atacadas. Tá? 31%. 31% das empresas conseguem descobrir por conta que estão sendo atacadas. Os outros 69% são alertados por alguma entidade externa. Normalmente, como que acontece a notificação externa? Existem empresas em toda a internet que são dedicadas a ficar monitorando o tráfego de internet. E empresas que também são dedicadas a defender alguns clientes, são pagas para isso. Então, muitas vezes o que acontece é que o cliente de uma empresa dessa está sendo atacado por um computador na sua empresa. E não é você que está atacando esse cliente desse consultor. É um computador seu que está comprometido por algum vírus, tá? Que virou um bot, e que ele está atacando um computador de um terceiro. E aí, a empresa que é paga para proteger esse terceiro, ela vai te avisar, fala: olha, meu filho, você está atacando a empresa que eu protejo, tá? A empresa para a qual eu presto consultoria.
E aí, nesse momento que o cara acorda e fala, nossa, eu estou comprometido, a minha rede foi invadida, estou usando 2 computadores para atacar e o terceiro eu nem estava sabendo. Então, em 69% dos casos, as empresas descobrem que tem computadores comprometidos ou que sofreram um ataque porque alguém externo avisou. Falou, olha, você está sendo atacado, está acontecendo alguma coisa estranha aí. 31% descobrem por conta. É uma porcentagem muito baixa, tá? E aí a gente começa a especular qual que é a solução para esse problema, né? Como que a gente pode solucionar essa dificuldade? Basicamente, a solução para isso está em analisar todos os logs e todas as informações que a rede dá para a gente. Então nós temos ali, né, log de sistema operacional, logs das aplicações, logs de firewall, logs de sistema de detecção de intrusão, ou seja, todos os computadores da sua rede, quando eles estão em operação, ele está emitindo log, ele está em algum momento gravando em algum arquivo o que está acontecendo com ele, está registrando o que está acontecendo com ele. E é nesses registros que você pode procurar para ver se você está sendo atacado ou não. É mais ou menos o seguinte, quando a gente acha que está doente, o que a gente faz? Exame de urina, exame de sangue, exame de fezes, exame de raio-x, porque a doença ela deixa rastros no organismo, ela modifica o comportamento do organismo. Para a rede de computadores é a mesma coisa, você vai ter que analisar o log, porque o log ele é como se fosse o sangue, é como se fosse a urina, é como se fosse uma dosagem de hormônio, ele vai modificar quando você está sendo atacado. Então a solução é olhar os logs. Tem uma frase famosa de um autor que não é conhecido, então essa frase corre aí a área faz tempo, que a rede não mente. Eu disse que a rede nunca conta uma mentira para a gente. Se a gente souber escutar o que a rede está falando para a gente, ela está falando a verdade. A gente vai conseguir descobrir que está sendo atacado, tá? E a gente vai conseguir mitigar esse problema, se defender do problema que está acontecendo. Então o grande ponto é esse. A maioria das pessoas estão sendo atacadas e a maioria das pessoas não sabe que estão sendo atacadas e elas poderiam saber se elas analisassem os logs que elas têm em todos os sistemas. A solução parece bem simples, né? O problema é por que isso é tão simples que as empresas não têm tomado esse tipo de solução. E o problema está exatamente aqui, ó. Dados heterogêneos, então eu tenho cada log vem em formato de dado, tá? Cada log é armazenado em um tipo de arquivo diferente, com uma formatação completamente diferente. É muito difícil de você conseguir analisar todos esses logs em um único sistema. Cada log desse tem um sistema diferente para você poder analisar. É uma dificuldade que existe. E nós temos o problema do volume de dados. A gente tem um experimento recente, eu tenho alguns experimentos, né, eu vou falar só dos mais recentes. A gente ligou um sistema de detecção de intrusão com firewall numa universidade pequena, tá, no interior de São Paulo, tem uns 1000 computadores lá. Tenho certeza que aqui no Unifil tem muito mais do que 1000 computadores. E o pessoal da rede lá está assustado porque em poucos meses já tem coisa de 4 ou 5 gigabytes, 4 ou 5 gigabytes de dado de log da rede. Ok? Isso é muito dado. A gente tem um outro dado na Universidade de Maryland, que é um parceiro nosso lá. Eles têm 40 mil computadores na rede. Teve um dia, em novembro de 2012, que foram gerados 20 milhões de alertas em um dia. 20 milhões. Em um dia normal, passa fácil de 50, 60 mil alertas em um dia para 40 mil computadores. E não tem como você ter uma equipe de 200, 300 pessoas para analisar um log desse tipo, porque não é factível. Tá? Do ponto de vista de custo, isso não é factível. Então, essa é a grande dificuldade. A solução está no log, mas a gente tem muita dificuldade de analisar o log, porque os logs são muito volumosos, em formatos diferentes, de sistemas diferentes, e não tem como você ter uma equipe de seres humanos que fiquem o dia inteiro abrindo arquivo e olhando arquivo para ver se tem alguém te atacando. Tá? Um outro ponto, até me adiantando aqui sobre o que eu ia falar ainda, é falso positivo. Tá? A gente tem um experimento recente que mostra que
Se você pegar o Snort, que é o sistema de detecção de intrusão open source mais famoso que existe, instalar ele hoje na sua rede, para defender a sua rede, cerca de 98% dos alertas serão falsos. 98% dos alertas não são nada, tá? A gente tem, por exemplo, pessoas que reportam para a gente que percebem assim, o cara tem ponto de rede sem fio na universidade. Cada vez que alguém tenta se logar naquele ponto de rede sem fio, o Snort acha que é um ataque e gera um alerta. Vocês imaginem que todos vocês chegaram aqui e se logaram no Wi-Fi. Cada um de vocês que se logou, se o Snort não está bem configurado, ele gera um alerta. Imagina isso na universidade inteira. Imagina isso para o cara que é analista de segurança, o desespero que ele vai ficar. Então nós temos uma série de problemas com esses equipamentos de monitoramento e com o tipo de log que eles geram, tá? Que causa uma certa dificuldade na análise. E aí uma ferramenta para poder enfrentar esses problemas é o Security Analytics. Vamos primeiro aqui o que é o Analytics, né? O Analytics ele é um tópico que envolve métodos de diversas áreas da ciência da computação, tá? Para trabalhar com análise de dados. Então ele pega aquela análise que a gente tinha em estatística antigamente, aquela análise exploratória, mais clássica, e traz isso para um novo patamar, ok? Então ele vai ter técnica de visualização de dados, estatística, mineração de dados, aprendizado de máquina, ferramenta de consulta, banco de dados, uma série de coisas que reunidas vão ajudar você a trabalhar com análise de dados. Tá? Isso é Analytics. Quem começou principalmente com isso foi o Google, tá? Sempre, né? Nos últimos anos, tudo que a gente tem de novo é o Google que está começando. O Facebook também entrou na onda, porque o Facebook e o Google são talvez as empresas que mais têm dados no mundo sobre tudo, tá? Sobre nós, sobre comportamento de usuário, comportamento de smartphone e assim por diante. Então foram eles aí que começaram com esse desenvolvimento. E aí, qual que é o grande objetivo do Analytics? O objetivo é que você encontre informações úteis e consiga reconhecer aí padrões, comportamentos, coisas que te chamem a atenção nesse mundo de dados. E como eu disse para vocês, a gente tem ali, né, 5 gigabytes de dados sendo gerados em 2 meses. A gente tem 20 milhões de alertas sendo gerados em um dia. O que lá dentro que realmente interessa para a gente? Que tipo de padrão de comportamento que está ocorrendo ali que eu posso conseguir obter isso automaticamente? Tá? É isso que o Analytics vai tentar ajudar o usuário a fazer. E um ponto forte do Analytics é a parte visual. Eu estou dando ênfase nisso porque vocês vão ver que o método que eu vou apresentar, que a gente desenvolveu lá, é um método bem visual. Tá? Então o Analytics ele tem essa característica, ele tem uma preocupação com a visualização, ele tem uma preocupação em trazer para a gente gráficos que sejam bem ricos, que resumam grandes quantidades de dados, que resumam comportamentos e assim por diante. Um exemplo clássico que nós temos aqui em Analytics, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da parte do monitoramento de cliques que o Google faz, que algumas empresas fazem, para poder vender publicidade. Tá? Esse é um exemplo clássico de Analytics, porque ele envolve, aqui nós formos observar, uma coleta e transformação do grande volume de dados, porque o Google tem que armazenar quais foram os cliques de todos os usuários e organizar isso. Então a gente está lidando com um conjunto de dados muito maior do que os alertas que eu acabei de falar, ok? Ele vai ter que analisar isso daí, ele vai ter que conseguir comportamento, ele vai ter que conseguir tirar dali qual site é mais acessado, por que ele é mais acessado, qual que é a faixa de idade de quem está acessando e assim por diante. É uma análise de comportamento, é uma obtenção de padrão. Estou dando esse exemplo para ficar um pouco mais claro o que é o Analytics. E aí, a partir disso, ele vai trabalhar com a predição, ou seja, qual que é o link que eu ofereço para qual tipo de usuário que vai aumentar a probabilidade de que ele seja clicado, ou qual que é o tipo de publicidade que eu ofereço para qual tipo de usuário para que essa publicidade tenha, né, uma entrada e tenha uma efetividade com esse usuário. Então a gente está falando de coleta de grande volume de dados, análise de comportamento e predição. Se a gente transportar isso para a segurança, é fantástico. Tá?
É fantástico, porque eu tenho análise de log, obtenção de padrão, ou seja, eu começo a perceber quais são os padrões que os atacantes têm seguido para poder tentar me ferrar, e por último, como que eu vou predizer o que o atacante vai fazer no futuro. Então esse é o raciocínio de analytics, é coleta, análise e predição, só que isso transportado aí para a segurança, que é uma área que está precisando bastante desse tipo de solução. Dessa forma, né, se a gente trabalha aí com analytics para segurança, a gente vai ter algumas coisas interessantes que a gente consegue descobrir. A primeira delas é como que eu encontro brecha de segurança, como que eu encontro vulnerabilidade. Aí, talvez se tem alguns de vocês aí que já são curiosos, ou que já trabalham na área de segurança, falam assim, isso é fácil, eu ligo o Nmap, eu ligo o Nessus, eu ligo o OpenVAS na minha rede, ele fala tudo que está aberto, eu vou lá e corrijo. Beleza, parabéns, né? Faz isso numa rede com 50 mil computadores, faz isso numa rede de uma operadora, do provedor. Vai funcionar? Vai. Como que você vai organizar esses dados? Como que você vai catalogar essas vulnerabilidades? Como que você vai descobrir qual que é mais crítica e qual que não é? Uma coisa, a gente tem que ter em mente que uma coisa é eu monitorar e cuidar de uma rede com 100, 200 computadores. Outra coisa é cuidar de uma rede com 50 mil, 80 mil. As coisas começam a ganhar outra dimensão, tá? Começam a ganhar outra forma, outro problema. E aí, nesse caso, né, eu posso trabalhar com vulnerabilidades de novo. Coleto informações sobre vulnerabilidade, pego o comportamento, entendo quais são mais críticas e posso até prever quando vou ter mais vulnerabilidades, menos, onde eu vou ter, quais computadores costumam ter mais, qual tipo de computador costuma ter mais vulnerabilidade, e assim por diante. Posso descobrir ataque em curso, porque eu vou estar analisando o log, e essa análise do log ela vai me permitir descobrir se tem alguém me atacando. A princípio, vocês podem pensar em ataques que são mais simples, e pensar assim, não, o ataque sempre deixa um rastro muito claro. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, o dia que o cara ataca o servidor de e-mail, o servidor cai. Ok, isso é simples de perceber na hora. Normalmente é quando a vaca já foi pro brejo, já que você só vai lá para desatolar ela. Só que há uma série de ataques como esse que eu falei da Sony, que o atacante ele passa semanas, ele implanta um código malicioso numa máquina, normalmente por via pendrive, alguma coisa assim. Esse software sai se propagando pela rede, ele vai observar que vulnerabilidade que tem para poder explorar a vulnerabilidade e tal, para preparar todo o terreno e no fim dar o bot final. Você descobrir isso antes que ele dê o bot final é essencial, tá? E por último, eu dei um destaque aí em azul para vocês porque o trabalho que eu vou apresentar é um pouco em cima disso. Entender ataques que ocorreram no passado. Aí vocês podem se perguntar assim, né? É uma coisa meio idiota. Eu já fui atacado, já me ferrei mesmo, já tive prejuízo. O que eu quero saber o que aconteceu? Porque esse estudo do passado, ele vai te ajudar a se proteger para evitar novas ocorrências semelhantes no futuro. É uma atividade na qual a gente ainda tem muita dificuldade. É poder estudar o que aconteceu, as estratégias de ataque que foram adotadas antes contra a nossa rede, para a gente falar assim, estão tentando atacar muito meu servidor web. Está na hora de eu proteger esse servidor web melhor. Nossa, o cara está tentando, que eu vou mostrar para vocês ali, que a gente tem muitos alertas em um dia, coisa que a gente às vezes não para pensar. Os caras estavam tentando descobrir qual que era a versão do servidor DNS da rede. Por quê? Porque dependendo da versão DNS da rede, ele sabe que tem uma vulnerabilidade que ele vai fazer um ataque de DOS. Um ataque de DOS, o servidor DNS, arrebenta uma rede inteirinha. Então, esse tipo de coisa é importante você estudar. Já tinha passado, o cara já tinha feito esse ataque contra o DNS, não tinha tido nenhuma consequência grave, mas é bom você poder olhar para dizer, estão tentando atacar meu DNS. É mais ou menos quando a gente tem uma casa, né? A gente não foi assaltado ainda, mas você descobre que o cara tentou pular um muro. O que você vai fazer? Vai erguer mais lá, 1, 2, 3 palmos do muro, para evitar que ele pule ou consiga pular da próxima vez que ele tentar. A ideia é essa, tá? Quando a gente estuda aí a questão do passado, dos ataques ou das tentativas de ataques que ocorreram na rede. E aí aqui a gente entra numa série de métodos
utilizados aí para que nós façamos a parte de Security Analytics. O primeiro grupo de técnicas que envolve estatística. Não sei se todos vocês já tiveram aula de estatística, né? Talvez o pessoal que esteja no primeiro ano ainda não teve contato com essa disciplina tão prazerosa, né? Tão gostosa, de provas tão tranquilas, né? E assim por diante. Mas é importante, tá, pessoal? É importante. Depois que a gente se forma e descobre que devia ter estudado esse direito e não estudou, aí já é tarde. Eu mesmo sofri bastante. Basicamente, tudo aquilo que vocês veem, tá, como cálculo de média, mediana, variância, dispersão, parte de estatística básica, estatística exploratória, vai entrar aqui nesse grupo, ok? Vocês vão utilizar essas ferramentas para tentar entender tendências que a gente tem dentro do log. Quantidade de atacantes, se ela aumenta, se ela diminui, qual é a média de ataques que eu sofro por dia, por minuto, por segundo, variância, qual é o desvio padrão disso, qual é o comportamento padrão, enfim, comportamento estatístico que a gente tem com relação a ataque, tudo isso eu descobri de estatística. Um outro ponto aqui é o aprendizado de máquina, tá? Um fator de muito sucesso que a gente tem aprendizado de máquina já diz respeito à parte de spam. Não sei, todo mundo aqui usa o Gmail ou não? Alguém usa o Outlook? Então sai da sala. Não pode usar o Outlook, pessoal. Se dá ciência da computação, tem que usar pelo menos o Gmail, tá? Brincadeiras à parte, o Gmail tem uma ferramenta de spam muito boa. Qual que é a ideia da ferramenta de spam do Gmail? Ela utiliza a grande massa de dados que o Google tem. O que acontece normalmente quando a gente recebe um spam e a gente notifica que é spam, o que o Google faz? Ele marca, esse e-mail é spam. E aí ele monta uma base de dados de proporções aí mastodônticas, enormes, e ele vai trabalhar com aprendizado supervisionado, ou seja, ele vai treinar um algoritmo de inteligência computacional, ok? Para que, quando apareçam e-mails novos, ele possa olhar e falar assim, se parecem com os spams, sim, então ele é spam. Se parece com spam, não, então não é spam. É uma classificação automática de e-mails. Isso acontece em várias situações, tá? A própria parte de alertas falsos, como eu disse para vocês, eu tenho um aluno agora que está trabalhando nisso, está tentando classificar se o alerta é falso, se não é, de maneira automática, estudando alertas que já ocorreram e sabendo qual que é o rótulo desses alertas. É uma ferramenta de machine learning, de aprendizado de máquina, o machine learning, que é possível utilizar aí como analytics. Eu coloquei um azul aqui de novo porque tem um pouco a ver com o trabalho sobre o qual eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas a questão da mineração de dados, ela vai trabalhar muito com sequência, com padrão de comportamento, tá? Que passos que o atacante executa para tentar me atacar, que sequência de fatos ocorre antes que eu seja atacado de determinada forma. Ela vai tentar olhar uma série de situações, vai tentar pegar um padrão ali. Um exemplo muito famoso disso, diz a lenda, eu nem sei se esse exemplo é verdade, mas diz a lenda que o Walmart um dia resolveu pegar e observar que tipo de produto que era comprado junto, que aparecia junto numa mesma nota fiscal. E o Walmart percebeu que tinha uma tendência muito forte. Quando a pessoa comprava fralda descartável, ela comprava cerveja também. Não sei por que se o cara for gás magro, não sei. Mas disse que era assim. E aí o Walmart passou, agora eu não me recordo se ele passou a deixar a cerveja mais longe da fralda para forçar o cara a andar no supermercado, ou se ele deixou mais perto, mas acho que era mais longe, porque dessa forma ele forçava o cara a andar no mercado, tá? Esse finalzinho aí talvez falhe. Mas a ideia era essa, você pegar quais produtos eram comprados juntos para tentar identificar um comportamento padrão do consumidor e daí gerar uma estatística, né? Uma ideia. Um outro exemplo que é dado nos livros da cafeteria, né? O cara vai lá toda vez pede um café ou pão de queijo, café ou pão de queijo, café ou pão de queijo, você identifica esse padrão e passa a fazer uma promoção, por exemplo, em cima disso, ou passa a oferecer para quem pede um café ou um pão de queijo. A ideia aqui não é vender nada para ninguém, é você descobrir que o atacante, quando faz coisa A, faz também ação B, A e B, A e B, então toda vez que ele fizer o A, você já vai lá
esperando que ele vai fazer essa ação B, ok? É uma mineração de dados aí, uma descoberta de padrão no grande volume de dados. Tem a parte de mineração de texto, eu não vou me alongar nisso, porque na quinta-feira ou amanhã, não sei se terá uma palestra sobre isso. O professor Silvio, que é meu colega, vai falar um pouco sobre monitoramento de redes sociais, mas a ideia aqui é que você tenha dado não estruturado, ou seja, texto livre, e você vai analisar esse texto livre para tentar identificar comportamento de atacante. Então, como eu disse no caso do Silvio, ele vai dar mais detalhes para vocês, mas ele vai falar um pouco sobre como ele identifica se aquela conta do Twitter foi comprometida ou não. Eu acho que ele vai falar disso, tá? Mas ele não vai falar, depois você vai ficar tudo decepcionado, né? É que ele tem bastante coisa para falar sobre isso, mas esse é um dos pontos de pesquisa dele. Ele analisa o Twitter e consegue falar se o cara teve a conta comprometida ou não, se aquela conta foi atacada ou não. Uma outra coisa que é possível, um trabalho que eu tenho acompanhado do pessoal da USP, é que eles analisam várias contas no Twitter e conseguem antecipar ataques que vão acontecer a grandes corporações. Então, eles já descobriram, por exemplo, um ataque que teve contra a Anatel, porque há vários perfis no Twitter que ficam falando, vamos atacar fulano, vamos fazer não sei o que e tal. O cara automaticamente fica olhando aquilo lá no Twitter e quando percebe um comportamento desse tipo, já identifica a potencial vítima. Esse tipo de análise aí também funciona como Security Analytics. E por fim, a parte de visualização de dados, que eu também dei uma destacada aí, porque vai entrar um pouco no nosso trabalho, basicamente como eu mostro os dados para que eles sejam aí mais claros, tá? Falar que visualização para que eles sejam mais visíveis é uma coisa meio esquisita, né? Mas a ideia é que aquilo fique mais visível para quem está analisando aquele conjunto de dados. E aí entra quais dados, né? Que tipo de dado eu olho, que tipo de dado eu analiso. No caso de rede, tem uma série. Log de sistema operacional. Log de sistema operacional é precioso, ok? Eu tenho, por exemplo, uma tentativa de login falho que não deu certo no serviço SSH. Pode ser alguém tentando fazer uma força bruta no teu SSH, tentando dominar o teu computador. Se o cara conseguir entrar pelo SSH no teu computador, tchau, tá? Você está dentro da tua casa. Mas se você perceber, por exemplo, num log que tem um número sucessivo de tentativas de login que estão falhando, provavelmente o cara está tentando te ferrar. Alertas de intrusão, então a gente tem um sistema de detecção de intrusão, são sistemas que ficam ali na borda da rede analisando o tráfego. Se ele percebe um tráfego que parece que é malicioso, ele emite um alerta. Esse alerta foi gravado na base de dados. Esses alertas vão falar muito sobre o comportamento dos atacantes que estão tentando atacar a sua rede. Log de firewall, também é interessante, você vai perceber que todo mundo está tentando se conectar em porta não autorizada na tua rede. É um dado interessante também para trabalhar. Sistema de autenticação, você vai perceber que o cara está tentando logar na sua rede sem ter o direito a isso. Log de serviço, então o log do Apache, por exemplo, ele vai mostrar a gente que está tentando fazer coisa errada, gente que está acessando página que existe, gente que está acessando página que não é autorizada, tudo isso é indicativo que você possa estar sendo atacado. Capturar pacote, né? Tem muito pacote de tamanho que não é muito comum, que tem flag que não é muito comum, você vai conseguir perceber ataque por isso também. Fluxo IP, que é uma maneira de você agrupar vários pacotes IP de acordo com os endereços IP e porta. Nesse caso aqui, você vai conseguir perceber mudança de comportamento, mudança no tamanho de pacotes no grupo, mudança de volume, te ajuda a detectar o que é um DOS, ou quanto está acontecendo no DOS. Também aí é uma ferramenta de gerência que pode ajudar a detectar ataque. Bilhete de chamada VoIP. O que é isso, né? O que é aí um bilhete de chamada VoIP? Quando a gente fala de VoIP, as centrais de VoIP, né, de voz sobre IP, de telefonia IP, cada ligação que você faz que passa por lá, ela registra um bilhetinho. Que hora começou a chamada, que hora terminou, qual era a origem, qual era o destino, se ela foi completada, se ela falhou e assim por diante. Se, por exemplo, você tem algum ataque em cima do teu VoIP, provavelmente isso vai aparecer lá. Hoje a gente já tem muito caso de ataque de cara que consegue invadir central telefônica VoIP e fica fazendo chamada internacional em cima da tua central só para ferrar a empresa, tá? Não tem nenhum outro objetivo nisso. Ou, de repente, para soltar spam, alguma coisa assim. Também aí é uma fonte de dados interessante.
Relatório de scan de vulnerabilidade. Então, nós temos aí ferramentas como Nessus, como OpenVAS, assim por diante, que você executa ele e ele vai dizer que tipo de buraco você tem na sua rede, que tipo de vulnerabilidade você tem na rede. Esse tipo de relatório é bem interessante também para você saber como que você está. E os dados não estruturados, mensagens em Twitter, Facebook, e-mails e assim por diante, etc. O mais importante aqui, pessoal, é observar também que a gente tem muitos dados possíveis, tá? Todos eles em grande volume, e eles eles devem ser combinados. Quando eu começo a combinar um log de firewall com alerta de intrusão, com um log de SSH, com um dado não estruturado, com o bilhete de chamada VoIP, eu começo a cruzar uma série de informações que vão me ajudar a dizer se tem um ataque ou não. Todos esses dados isolados, eles têm fraquezas. Eles combinados, eles são muito mais fortes. A análise que a gente pode fazer aqui, ou a analogia que a gente pode fazer aqui, é segurança pública. Aqui no Brasil não tem um trabalho muito sério nesse sentido, mas se vocês procurarem ver na internet, vocês vão perceber, por exemplo, na Inglaterra tem até um mapa que é público. Você clica no local da Inglaterra e ele te dá a estatística de crime ali, o tipo de crime que tem, gravidade, horário, etc. E o que eles fazem? Eles cruzam um monte de informação, de boletim de ocorrência, com outras coisas, etc. É a mesma ideia aqui, tá? Para eu ter uma visão geral do que está acontecendo na rede, eu tenho que cruzar aí vários tipos de dados da minha rede. E aí eu encerro então a parte mais conceitual do Security Analytics e vou apresentar para vocês agora o trabalho que nós desenvolvemos ao longo de 2014 e 2015, tá? Essa tese foi defendida em abril de 2016, um aluno meu que chama Sean Alvarenga. O título do trabalho era Análise de Alertas de Intrusão, baseado em mineração de processos. E a ideia então é trazer para vocês um exemplo de pesquisa que normalmente é feita nessa área de análise de dados com segurança. Bom, qual que é a ideia da pesquisa, então? Qual que é a ideia do trabalho que foi feito? Primeiro, a gente trabalhou com alerta de IDS. O IDS, como eu disse agora há pouco, é um sistema que você normalmente instala ele na fronteira da rede. É muito comum que você instale ele assim, se tem uma conexão com a internet, ele fica na conexão entre a internet e a sua rede interna. Justamente por quê? Porque ele vai olhar todos os pacotes que atravessam de dentro da sua rede para fora, para a internet, e da internet para a sua rede. E aí ele vai olhar cada pacote, e se esse pacote tiver alguma coisa estranha, alguma coisa suspeita, ele grava um alerta. Esse alerta são algumas informações que ele grava sobre o pacote e fica no banco de dados para você poder acessar posteriormente. Tá? Pode também você programar ele para que ele mande o alerta para o teu e-mail, para que ele mande o alerta para aparecer numa televisão, para uma central de comando, alguma coisa assim. Isso é um IDS. Como eu disse lá no começo, em uma rede com 40 mil computadores, por exemplo, o IDS ele pode gerar até 20 milhões de alertas por dia. A gente tem estatística aqui na Universidade de Maryland que houve 62 milhões de alertas em 2012. 62 milhões, pessoal. Estou repetindo isso porque talvez para vocês não seja, mas para mim ainda é assustador. Toda vez que eu vejo esse dado eu fico chocado. São 2 eventos por segundo. 2 eventos por segundo. Você imagina que você é um operador da rede e teoricamente você teria que olhar 2 eventos por segundo. É impossível isso, ok? Então nós temos aí essa estatística com relação a alertas, eventos são detectados por IDS. Normalmente é uma empresa que vai trabalhar com esses dados, ela tem uma equipe de segurança que, logicamente, não tem condições de analisar 2 eventos por segundo, não tem equipe de segurança no mundo que é capaz de fazer isso sem auxílio de algum tipo de sistema. Hoje nós temos alguns sistemas que fazem algumas correlações, que tentam resolver isso, mas isso ainda está bem imaturo, eu diria. Okay? E aí a gente tentou dar uma mão aí para resolver esse problema. O nosso objetivo, então, é usar uma técnica chamada de mineração de processos,
para permitir a visualização das estratégias de ataque que os atacantes têm adotado contra a minha rede. Qual que é a ideia, então? Eu tenho lá uma série de eventos, tá? Ali milhares de eventos por dia. Se eu conseguir olhar que tipo de evento que é, em quais sequências eles ocorrem, eu começo a descobrir que estratégia que o atacante tem tomado para tentar atacar a minha rede. Ok? E aí falar um pouquinho só sobre a mineração de processos. A mineração de processos ela não tem a ver inicialmente com segurança, ela tem a ver com a área de sistemas de informação. Então a ideia, por exemplo, é o cara tem um banco. O banco tem uma série de processos, abertura de conta, encerramento de conta, concessão de empréstimo e assim por diante. Tudo isso vai para log, tá? Tudo isso daí vai parar no log. No banco, quando a gente abre uma conta, fecha uma conta, cancela um cartão, etc., tudo isso é registrado em log. E aí foram criadas uma série de ferramentas para que o cara possa pegar esse log e observar quais são as sequências de passos mais comuns nesses processos. Ou seja, para abrir uma conta, normalmente o que o cara faz? Ele pede abertura de conta, aí é analisado o CPF dele, é analisada o imposto de renda, é feito não sei o que, e ou é concedido ou é negado. O cara pede empréstimo, olhado lerite, olhado... Enfim, quais passos são mais comuns? Com isso, eles conseguem descobrir qual é o processo mais comum, tá? E conseguem descobrir também quais processos que estão em inconformidade, quais processos estão ocorrendo fora do esperado. Com a descrição que eu dei aqui, talvez alguns de vocês já tenham feito com a carteira do negócio. Tem um log, uma série de informações, onde eu tenho que identificar quais são os passos mais comuns nesses processos. O que eu estou querendo fazer com o ataque ali? Eu tenho um log com vários passos de atacantes, eu estou tentando descobrir quais são os passos mais comuns que esses atacantes